Meus irmãos, nós estamos hoje dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a maravilhosa graça que nos alcançou. É um conteúdo muito tocante no coração daqueles que ouvem a este conteúdo, pois a palavra de Deus se apresenta de fato extraordinário, não é, para nós. E assim como nós vamos ver hoje, nós vamos poder constatar, queridos, os efeitos do Evangelho na vida de todos aqueles que escutam a palavra. E o Evangelho, então, irmãos, é tão poderoso, é tão extraordinário, que exige, de fato, reações adversas por parte daqueles que ouvem a palavra do Senhor, o Evangelho. Jesus Cristo, irmãos, então operou uma maravilha tão exorbitante que exige resposta daqueles que escutam o Evangelho. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles vão ter duas reações distintas. Ou eles vão ter ódio, ou eles vão ter paixão. Ou eles vão ser indiferentes, ou eles vão de fato dar ouvidos e prestar atenção àquilo que será falado, àquilo que está sendo dito. Qualquer pessoa, irmãos, que esteja confuso quanto ao que Jesus fez, realmente ele não teve conhecimento claro ainda dos fatos que o Senhor Jesus ele fez, realizou na história da humanidade, na história da existência. De fato, olhar para o Evangelho e olhar com desdém, no mínimo, esta pessoa não tem o mínimo de conhecimento acerca daquilo que o Senhor Jesus já realizou. Pois de fato, Jesus, ele nos elegeu antes dos tempos eternos. O Senhor Jesus, apesar do nosso pecado, ele se deu como nosso Redentor, pois estávamos caminhando para a perdição eterna, como foi falado aqui no momento do louvor. E o Senhor Jesus, ele adentrou na nossa história e nos redimiu. Ele redimiu um povo para si. De fato, olhar com desdém o Evangelho é não compreender que Jesus então pagou, ao levar sobre si as nossas transgressões, um preço de morte de cruz, para que nós fôssemos então alcançados e a ira de Deus fosse assim apagada. Observe, irmãos, que Jesus morreu na cruz e disse que ao ressuscitar iria para o Pai, mas que voltaria para buscar o seu povo pelo qual ele deu a vida. Olhar para o Evangelho e ter os seus corações endurecidos é de fato o desconhecimento acerca daquilo da boa notícia que o Senhor Jesus ele representa para nós. A boa notícia de que há solução para as nossas vidas, sendo nós pecadores. E diante desta realidade, nós fomos então acolhidos por esta maravilhosa graça. E hoje estamos aqui para ouvir aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Observe, irmãos, que nós fomos feitos filhos de Deus e adentraremos nos portais eternos quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Esta é uma realidade escrita e revelada pelo próprio Deus. A apresentação então do Evangelho, irmãos, portanto, é colocar a pessoa em uma posição de antidefesa ou indefensável. Ouvir então o Evangelho de Jesus, o coração deste ouvinte, ele tem de ser movido ou em direção a Cristo ou para distante de Cristo. Não existe uma forma intermediária. Ou alguém se aproxima de Jesus e se dobra a ele, e se quebranta a ele, ou então de uma forma silenciosa se afasta dele. Observe que há um pastor chamado Sean Kingory. Ele colocou a seguinte expressão em um livro que escreveu, dizendo: a verdadeira pregação do Evangelho sempre muda o coração. E este é o grande problema que nós temos encontrado nas pregações de evangelhos, que são todo picotados ou todo adaptados ao querer daqueles que querem ouvir. E o Evangelho, quando ele é pregado explicitamente, corretamente e genuinamente, o pastor então ele conclui dizendo que ou a mensagem do Evangelho desperta o coração daquele que está ouvindo, ou então endurece o coração daquele que ouve a palavra da verdade. Assim sendo, meus irmãos, vemos claramente este alterado afeto e aversão nos 4 evangelhos que estão escritos, que estão todos aqui no início do Novo Testamento. E assim sendo, onde Jesus e os seus discípulos, eles perseveram em seus ministérios itinerantes, declarando o quê? O perdão dos nossos pecados, a vinda do reino de Deus. Algumas pessoas então são atraídas por esta mensagem, e outras, de forma inevitável, elas são repelidas desta mensagem. Elas não querem.
E hoje em dia, no nosso tempo, as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, as pessoas de fato elas querem peneirar o Evangelho e querem somente as benesses que o Deus do Evangelho pode proporcionar, e não categoricamente entregar as suas vidas, lançar-se aos braços deste Senhor. Mas é impossível, irmãos, alguém ouvir a palavra de Deus e ironicamente dizer: as pessoas ou vão ser contra ou vão se dobrar, ou vão de fato dar atenção ou vão de fato se afastar. Cremos então absolutamente, irmãos, que o Evangelho explícito, em virtude de sua própria gravidade, convida o homem a crer em Jesus Cristo e crer em seus méritos graciosos, exigindo de fato de nós, daqueles que querem o Evangelho, daqueles que de fato foram despertados a querer o Evangelho, esta é a melhor expressão. Estes aí então, eles agora não têm nenhuma dúvida de que um posicionamento como resposta a esta mensagem evangelística acontece. E de fato, irmãos, estes que compreendem o Evangelho, esses que foram alcançados pela palavra da verdade, eles de forma, sem dúvida alguma, eles mergulham no mais profundo da maravilhosa graça que os alcançou. Cada um de nós, desde o nascimento, estamos vivendo à beira da morte, ou à beira do precipício entre vida e morte. Todos nós que nascemos pecadores, carentes de Jesus, carentes desta graça, carentes de um mover do Senhor nosso Deus, para que o nosso destino não seja de fato a perdição, fruto do que aconteceu no Éden. Assim, queridos, observando, Jesus, ele estende o seu corpo atravessando-se neste caminho que nós estamos caminhando. O Senhor Jesus, graciosamente, ele adentra na nossa história, ele adentra com o Evangelho sendo pregado, ministrado e anunciado. Não há como ignorá-lo. E o pior é que muitos cristãos, eles desejam até dizer sim a este Evangelho, mas um dos nossos maiores problemas é que nos enganamos confundindo o Evangelho com as obras da lei. E aí, meus irmãos, a lei de Deus aponta para Cristo, mas o Evangelho é o próprio Cristo. As boas novas de salvação, a graça sendo derramada, é o que de fato é o Evangelho e é Cristo. A obra de Cristo, então, irmãos, exige uma resposta de fé de nossa parte. Exige essa resposta e trazer os já conhecidos donativos religiosos é de fato uma falha. Observe, irmãos, que é surpreendente quantos evangélicos não estão vivendo o cristianismo, mesmo dentro das igrejas, mesmo cultuando ao Senhor. Eles estão presos no sacerdócio levítico. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus então me dê atenção. Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me olhe para mim. Eu preciso fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça. E, meus irmãos, este é um entendimento equivocado. Eles estão presos neste sacerdócio levítico e tentam então oferecer um bom comportamento para que Deus goste deles. E isto é uma falha, é um erro, é uma falta de compreensão clara do que a graça ela faz para nós. A religiosidade não nos levará a lugar algum, mas o Evangelho sim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sim. Assim, queridos, continuam com seus corações não arrependidos, sem fé, fazendo pit stops aqui e ali, religiosos, ao longo da sua caminhada, até com frequência, frequentam a igreja, colocam coisas sobre o altar, a fim de que tudo aquilo aconteça, e esta entrega, ela não faz parte do plano que Deus assim estabeleceu. No nosso coração, irmãos, se ele não for de fato transformado, não melhoraremos em nada. Os anos se passarão e o Evangelho estará à beira do nosso caminho e nós não gozaremos dele. Precisamos de fato ter esta plena compreensão, queridos, e não limpar apenas a nossa consciência e o nosso coração com coisas para Deus. Não. O que é preciso são respostas de coração quebrantado, de vida comprometida com Deus, de busca por comunhão com este Deus, fazer o que Moisés sempre quis. Eu quero conhecer Deus, eu quero ver o Senhor.
É exatamente esta condição que tem todo um resultado de modificação e de transformação na nossa vida. Então, quais são as respostas que nós temos dado ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nós? Meus irmãos, nossas obras por si só não funcionam, queridos. Assim, a palavra de Deus diz ao homem que ele é justificado unicamente pela fé e que é um dom de Deus, independentemente das nossas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Romanos capítulo 3, 28, a única resposta aceitável ao evangelho nada mais é do que um coração cheio de fé e de arrependimento, ou seja, um coração quebrantado, um coração que todos os dias ao acordar reconhece que ele é fraquinho, e quem é que é forte é Deus, e quem que é poderoso é Deus e não eu mesmo. Os puritanos tinham um ditado que diziam assim: o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo que derrete o gelo. E que a palavra de Deus, irmãos, nesta noite, ela esteja aqui como um sol, não para endurecer corações, mas para nos derreter, para nos quebrantar, para nos fazer de fato enxergar a beleza do que é o evangelho. E, meus queridos, quando ouvimos e nos rendemos à palavra do evangelho, nós somos de fato abertos a ela. De fato, ela fala como autoridade sobre as nossas vidas. Quando de fato nós nos rendemos à palavra do evangelho, nós somos sujeitos a ela, pois ela é a palavra de Deus que causa em nós as transformações necessárias. Nós sentaremos então, irmãos, sob a autoridade dela, e quando a escutamos, de fato ela passa a governar as nossas vidas. E assim, queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10 e os versos 9 e 10. Mesmo sentados como vocês estão. Romanos 10, versos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, assim diz a palavra de Deus. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e Pai eterno, desta vez, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito. Nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor, mais uma vez, agora diante da tua palavra. E a nossa expectativa, Senhor, é que todos nós hoje aqui presentes e aqueles que também estarão nos assistindo pela internet sejam, ó Deus, alcançados, ó Deus, por esta cosmovisão, por esta condição de que, ó Deus, a tua palavra é a autoridade sobre as nossas vidas e pela força do evangelho, respostas de fé, elas possam fluir do nosso coração. No nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, observe, queridos, que o coração do apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, é a sua carta, uma carta riquíssima, cheia de tantos detalhes maravilhosos e de tantas coisas tão valiosas. O coração, então, do apóstolo Paulo, irmãos, está pedindo, aliás, está partido por seu povo. Ele está, de fato, angustiado, ele está escrevendo esta carta aqui para que as coisas voltem ao normal, para que os preceitos estabelecidos anteriormente sejam confirmados e que, de fato, a teologia da graça ela seja espargida, né, sobre os olhos ou diante dos olhos dos romanos. Observe, irmãos, que ele ora para que sejam salvos, né, para que de fato eles compreendam que a salvação não são pelas obras, mas é pela fé em Cristo. No entanto, irmãos, o entusiasmo do povo de Deus se torna inútil, porque de fato eles estavam querendo alcançar a graça pela lei, pelas coisas que faziam,
E esta não era a proposta, não é a proposta bíblica. Em vez de ser o entendimento da salvação pela fé, estava sendo a salvação pelas obras. E não é pelas obras para que ninguém se glorie. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. O que então, irmãos, é necessário para sermos salvos? Esta pergunta é uma pergunta categórica nas Escrituras em muitos lugares. Não é? Paulo, então, ele enfatiza de forma enfática, ele traz de forma muito contundente a resposta que é preciso confessar que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos. Esta fala está muito clara aqui para todos nós. E isso vale, irmãos, para todos os povos, para todos os tipos de pessoas. Não existe mais povo separado, povo reservado, não, é para todos. São para judeus e para gentios, ou seja, para todas as nações, para todos os povos, em todos os tempos. Precisamos de fato confessar aquilo que já aconteceu no nosso coração. E isso fica muito claro. Isso vale, irmãos, para então a nossa existência hoje aqui, para o nosso tempo, em todos os tempos. E queridos, nós não ganhamos, amados, a justiça de Deus por aquilo que fazemos. Em vez disso, nós a ganhamos confessando, crendo na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Pois de fato Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, foi Ele que nos resgatou com o seu sangue precioso. Foi Ele de fato que fez tudo, Ele que de fato colocou todas as coisas no seu devido lugar, que desde os tempos eternos estabeleceu que assim fosse. É o Senhor, de fato, o penhor. O Senhor é de fato aquele que o Senhor Jesus é aquele que de fato se entregou por nós. Ele de fato foi a expiação que substituiu o nosso lugar naquela cruz. Foi sobre Ele que as nossas iniquidades foram colocadas e Ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Observe que o Senhor Jesus, nesta condição em que o apóstolo Paulo então apresenta, e de fato os versos, eles então que nós lemos, ele traz uma palavra inicialmente que é de fato a confissão. Precisa de fato, irmãos, haver confissão. E a palavra confissão, ela traz para nós a ideia de concordar, a ideia de confirmar. Não é? Quando confessamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, como Salvador e Senhor, de fato nós concordamos que o que Deus disse sobre o seu Filho e o que o Filho disse sobre Ele próprio é verdade para nós. Torna-se de fato algo incontestável. E meus irmãos, isto é tão sério, pois significa que reconhecemos que Jesus é Deus, reconhecemos que Jesus é aquele anunciado desde o Éden. Ele já foi anunciado ali, nas entrelinhas de toda a narrativa bíblica, no proto-evangelho, no nascedouro de toda a nossa historicidade. Jesus então é apresentado. Estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical os livros da Bíblia na sequência, e nós podemos concluir já no Pentateuco todos os livros, os apontamentos para a pessoa de Cristo, apontando então que ele viria, apontando então que ele iria de fato estabelecer o seu plano redentor. E meus irmãos, olhando então para esta realidade, significa então que reconhecer que Jesus é Deus, que ele de fato é o prometido, reconhecer de fato que o seu sacrifício naquela cruz é o único caminho para a salvação para a humanidade. É o único caminho, não tem atalhos, não existe arranjos, não existe outra forma de chegarmos a Deus se não for por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra escapatória. E nós estamos hoje aqui, queridos, de fato, refletindo sobre este ponto tão importante da nossa série de mensagens sobre a maravilhosa graça. E a ressurreição de Cristo é de fato, irmãos, a declaração de que Deus, Ele de fato estabeleceu este plano redentor, e de que todos nós podemos então visualizar isso nas Sagradas Escrituras, perceber o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo, e o nosso caminho então precisa de fato ser para a glória dele, e é de fato ele que nos conduzirá até lá, é o Senhor Jesus. Porém, queridos, nós precisamos de fato compreender que não se trata apenas de expressar uma declaração simples e dizer: Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, amém, pronto. De que adianta falar isso? Apenas isso. De que adianta apenas concordarmos com esta afirmativa? Seria muito simples, seria muito fácil,
entendermos que a salvação se baseia apenas numa fala. Seria coisa muito prática, muito simples, isso aí não teria muito peso de significado. A declaração que Jesus é o Salvador, tranquilo, sem nenhum problema. O que a maioria das pessoas, irmãos, não consegue entender é a segunda parte da expressão de que Ele é o Salvador, mas de que Ele é também Senhor. Há uma diferença. Há uma diferença nessas duas palavras, porque ser o Salvador, nós reconhecemos que Ele é. Agora dizer que Ele é o meu Senhor, aí é outra história. Aí é quando de fato as coisas passam a tomar um significado mais essencial. É de fato quando essa minha resposta, ela vai estar toda amparada dentro de um significado e de um propósito, dentro de uma coisa que realmente é estruturante. Porque dizer que Ele é o Senhor da minha vida, é claro, irmãos, que há esta diferença, mas o ponto é que quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor de sua vida, eles não devem apenas aceitar Jesus na posição de Salvador, mas também como Senhor. E o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? No Evangelho de João, capítulo 14, o verso 15, a palavra de Deus diz: se vocês me amam, ou seja, se Ele é o nosso Senhor, existe de fato um sentimento de amor a este Senhor. Se de fato vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, são respostas de fé a este Senhor. É eu responder a este Senhor desta forma. Observe que o texto continua: somente uma pessoa, irmãos, em que uma posição de autoridade tem o direito de ordenar, assim Jesus tem essa autoridade concedida pelo próprio Pai, conforme João capítulo 3, 35 e Efésios 1, 22. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Isto precisa ser expressado não na fala, mas precisa de fato ser compreendida a profundidade do que essas palavras significam na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada cristã. De fato, eu preciso expressar esta fé de dizer: Ele é o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. E quando isso acontece, irmãos, quando de fato Ele é o Senhor das nossas vidas, já não fazemos mais as nossas próprias decisões sem estar combinando com Ele. Porque agora, se Ele é o meu Senhor, quem tem autoridade sobre mim é o meu Senhor. Quando de fato Ele passa a ser Senhor da nossa vida, irmãos, Ele é quem faz as coisas acontecerem, sem necessariamente eu ter que dar uma ajudinha para Ele. É claro que nós aqui é quem decidimos, é quem fazemos, mas eu preciso consultar, eu preciso considerar a pessoa do meu Senhor. Eu preciso caminhar de acordo com o que Ele já me falou aqui nas Escrituras. Eu preciso de fato ter uma condição de vivência diferenciada e não de independência. Não, eu sou independente e faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu e acabou. Deus está lá, eu estou aqui e pronto. Não é assim que funciona. E observe, queridos, quando Ele é Senhor das nossas vidas, Ele tem total controle sobre nós. E seguimos as suas instruções sem questioná-lo. E ao fazê-lo, nos colocamos sob o seu senhorio e autoridade. Assim seremos abençoados. Porque se há uma vontade soberana que é perfeita, é a vontade soberana do meu Senhor. A vontade soberana dele está acima da minha vontade. E sabendo que a dele é boa, perfeita e agradável, eu prefiro a vontade dele do que a minha própria vontade. Quando Ele de fato é Senhor das nossas vidas, irmãos, Jesus tem o direito de nos conduzir. E alegremente precisamos nos quebrantar e compreender que existem processos nas nossas vidas aqui, em tudo que envolve as nossas vidas. E se Ele é Senhor sobre nós, deixa Ele nos guiar. Deixe Ele fazer, deixa Ele conduzir. Ele é um Deus que é responsável por toda a existência. Para Ele, tanto faz um dia ou 1000 anos. Para Ele, tanto faz as coisas se quebrarem, se acabarem tudo, porque Ele é poderoso para
em um piscar de olhos, fazer com que tudo se transforme e tudo seja melhor do que estava. E às vezes, irmãos, a gente se pega tanto com as coisas, a gente se sustenta tanto com coisas que parece mais as evidências de um coração, às vezes, endurecido para as verdades bíblicas e às vezes idólatras em determinadas questões. E Deus sinalizando: solte isso. Solte. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. E por Ele ser Senhor e eu ser servo dEle, eu confio nele. E por confiar nele, eu não preciso viver angustiado. Mas Senhor, vai acabar com tudo. Ele diz simplesmente: eu sou o Senhor. Mas Deus, e agora? Eu sou o Senhor. Tá difícil, Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele é Senhor. O povo é uma agonia, um desespero pela política maior do mundo. Quem é o Senhor? É Ele. Ele é Senhor. Nada acontece fora do seu controle absoluto. Amém, irmãos? Amém. Inclusive a nossa vida. Ele já foi gracioso, lhe trouxe até aqui hoje, me trouxe até aqui, permitiu que a gente chegasse para cultuar a Ele, porque a palavra dele ia ser pregada, os louvores iam ser cantados. O nosso coração precisava dessa oportunidade de transbordar essa alegria, de festejar o que Ele já fez por nós, nos deleitarmos na sua palavra, sairmos daqui alimentados, conscientes de que se eu de fato sou servo dele, Ele é o meu Senhor. Tem coisas que eu preciso consertar, pode ter coisas que eu preciso rever na minha caminhada, na minha trajetória. E meus irmãos, observando então a narrativa bíblica, observe que no verso 10 ele fala: porque, o apóstolo Paulo dizendo: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso aqui, irmãos, é algo extremamente valioso para nós. Observe que o original grego, ele carrega a ideia de confirmar. De fato, esse confessar é confirmar com a boca o que aconteceu no coração e ser grato por isso. Quando de fato eu creio no coração, há uma transformação, pois o coração é de onde saem as veredas da vida. Já ouviram este verso em Provérbios? E de fato, se a transformação ela acontecer no coração, a coisa mais prática e mais clara que acontece é professarmos, porque a nossa boca ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, a minha boca vai falar o quê? Coisas de Deus. Se meu coração está cheio de amor, minha boca vai falar de quê? O que eu vou professar? Se o meu coração é ansioso, no bom sentido, por Cristo, é voltado para o Senhor, é estar ligado com Ele o tempo inteiro, buscando a esse Senhor, quando alguém chega perto de nós, que a gente vai falar, o que é que sai da nossa boca? Se nós estamos aqui hoje, irmãos, convictos daquilo que Deus fez na nossa vida salvificamente, a nossa boca se enche de riso, de alegria, de esperança, de que um dia toda essa agonia vai passar e nós estaremos eternamente com Ele na eternidade. É simples. E assim, queridos, neste entendimento, logo crer em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos é muito mais do que aceitar um fato e dizer apenas. Significa, irmãos, estar confiante de que Deus é por nós e que Ele está conosco durante toda a nossa caminhada, até o fim dela, até o Senhor nos chamar para casa. E isto, irmãos, tem de fato um significado importante, pois isto nos faz confiante de que Deus de fato está na nossa caminhada, nos guiando, nos conduzindo, está transformando as nossas vidas e nos preservará em alegria e em graça
até o último dia. Crer então, irmãos, na ressurreição significa confiar em todas as promessas de vida e de esperança e justiça que foram estabelecidas pelo próprio Senhor. Então, se Ele é o meu Senhor, eu preciso tomar posse de tudo isso, entender isso de forma muito clara. Observe, irmãos, que isto significa estar tão confiante no poder e no amor de Deus que nenhum medo de perda mundana ou ganância por lucro, coisas terrenas, nos atrairá a desobedecermos a sua vontade. Então, o Senhor Jesus precisa ser Senhor das nossas vidas. O Evangelho, quando ele é pregado, quais são as respostas de fé que nós temos dado a ele? Se há alguém em nosso meio aqui que ainda não passou pela experiência de ouvir o Evangelho assim como ele é, que não teve ainda um encontro, quem sabe o Senhor marcou esse encontro hoje aqui. Qual é a resposta de fé que o seu coração vai dar para as verdades absolutas do Senhor Jesus? Observe, irmãos, Charles Spurgeon, ele então expressa um dito muito contundente e importante neste entendimento. E ele diz: cremos em tudo o que o Senhor Jesus ensinou. Isto é fé. Crer em tudo que o Senhor ensinou é um ato de fé, é uma resposta de fé. Mas devemos dar um passo adiante e confiar nele. Que passo adiante é esse? Não é apenas acreditar nas histórias bíblicas, mas dar um passo adiante é de fato colocar o coração à disposição e dizer: Senhor, eu creio no meu coração quem tu és. E este passo precisa ser dado. Charles continua dizendo: não basta apenas declarar Jesus como sendo o Filho de Deus e o unigênito do Senhor, mas devemos crer no coração, e isto nos levará a professar com a nossa boca. A fé que salva não é crer apenas em certas verdades, nem mesmo crer que Jesus é um Salvador, mas está repousado sobre Ele, dependendo dele, lançando-se nos braços de Cristo como o fundador ou o fundamento ou o sustentador da nossa esperança vindoura. Charles Spurgeon continua dizendo ainda: acreditemos que só Ele pode nos salvar. De qualquer forma, deixamos toda a questão de nossa salvação com Ele, em confiança inquestionável, pois Ele é Senhor. Charles Spurgeon continua para concluir e diz assim: que dependamos dele sem medo quanto à nossa salvação presente e eterna. Esta é a fé que ensina a alma. E meus irmãos, ao perceber os escritos deste homem de Deus, um grande pregador, nós paramos para pensar um pouco, e sempre nos levará às seguintes perguntas: meu coração, qual é a resposta de fé que eu tenho dado a esse Senhor? De fato, Jesus, Ele é o Salvador, eu sei, mas Ele é o meu Senhor? Como é que está de fato o nosso coração? E aí, meus irmãos, Romanos, no capítulo 10, os versos 9 e 10 que nós lemos, não está estabelecendo, irmãos, uma confissão pública como um pré-requisito para a salvação. Não é apenas atender ao convite que o pregador faz e vir à frente que está tudo resolvido. Não é só isso. Isto é apenas um expressar de algo que aconteceu no coração. Então esta árvore que foi trazida dará frutos por toda a vida. E qual é a nossa expectativa, irmãos? É de fato prestarmos atenção em nós mesmos. É de fato compreendermos que o fato de convivermos com o povo que se reúne e que adora a Deus não quer dizer propriamente que eu já tive esse encontro um dia. Nós temos falado aqui de forma muito gradativa e insistente. Os nossos adolescentes da igreja
Não é porque são filhos de crentes que está tudo resolvido, não. Eles precisam compreender a mensagem do Evangelho. E ao ouvir a mensagem do Evangelho genuinamente, como de fato ela o é, precisam de fato expressar respostas de fé ao Senhor nosso Deus. E meus irmãos, como eu acho importante podemos pregar o Evangelho na igreja para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque eles precisam ter o encontro deles com o Senhor no coração. Mas porque meu pai e minha mãe é crente. Não resolve nada, porque cada um de nós precisamos ter o nosso próprio encontro com o Senhor. Precisamos professar e expressar aquilo que de fato foi produzido dentro do nosso coração, porque são convicções. É de fato um trabalhar transformador do poder do Espírito Santo, instrumentalizado pela mensagem do Evangelho, para que aquela vida ela seja de fato uma vida transformada e que o Senhor Jesus seja o Salvador e Senhor daquela vida. Assim, queridos, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ao expressar esses dois versos, ele fala exatamente que as afirmações que são ditas, apenas afirmações, elas não são suficientes, pois de fato, ao expressarmos desprovidos de uma convicção interna, é de fato nos enganarmos a nós mesmos e acharmos que nós somos uma coisa que nós não somos. Então aqueles irmãos que são salvos, eles confessarão Cristo de forma inevitável. Eles não farão questão de dizer: eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor, eu sou um servo do Senhor, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Eles não terão nenhuma dificuldade disso fazer, porque eles de fato terão incutidos em seus corações fé, a fé genuína que transforma o coração do pecador. Tal como acontece, irmãos, com os batismos, né? E todas as obras que nós fazemos como profissão e confissão de fé, não é? Por meio então desses elementos que apontam para as convicções, mas quem visita e prescuta o coração é somente o Senhor nosso Deus, somente Ele. A salvação, irmãos, é um processo tão incrível, tão maravilhoso, e a palavra do apóstolo Paulo apresenta-nos de fato esta coisa maravilhosa e esta coisa tão profunda ao mesmo tempo. É profundo e é maravilhoso, é extraordinário. Quando o Evangelho então adentra o coração do homem, é de forma irresistível, é uma graça que ele se rende. E eu, irmãos, já vi tantas coisas acontecerem que são coisas que só Deus explica. É impressionante quando a ação graciosa de Deus atua no coração do homem. Os irmãos sabem que eu passei muito tempo da minha vida morando em Pilar, na minha adolescência, com meu pai, e ele é pastor lá no interior também. E uma certa vez, nos cultos evangelísticos que fazíamos toda semana, vários, lá não tinha folga, lá era culto de segunda a segunda. E em um dos cultos, irmãos, eu tocava violão, só tinha eu, todos os cultos era eu. E aí eu estava lá, eu tocando lá meu violãozinho, e de repente, irmãos, um homem embriagado, deitado numa rede do outro lado da rua, ouviu a pregação toda. E quando foi feito o convite, se tinha alguém que queria expressar a sua fé no Senhor, aquele homem saiu lá, cambaleando daquela rede, chegou até o local do culto, se ajoelhou e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu compreendi essa mensagem. Os vizinhos não acreditavam, tratava-se de um alcoólatra. Ninguém acreditou naquele ato. E daquele dia para frente, nunca mais aquele homem tomou álcool. Aquele homem construiu um violino e tocava nos cultos da igreja. Aquele senhor de idade já. Aquele homem, irmãos, viveu uma vida daquele dia em diante, uma vida em novidade de vida, porque o Evangelho transformador adentrou em seu coração de forma genuína. E o nome dele era Júlio Lucas. O irmão Edmilson e a irmã Cleide devem saber quem é.
o Senhor já o recolheu para a glória. Mas daquele dia até o dia do seu chamamento, irmão Júlio foi alguém alegre, aguerrido, feliz, muito humilde, mas era uma pessoa que quem conhecia ele e passou a conhecê-lo viu a transformação que Deus fez na vida dele pelo poder do Evangelho de forma genuína. E isso, meus irmãos, esses testemunhos a gente viu muitas vezes acontecer. E olhando então para estas coisas que acontecem, que não está somente nos escritos da palavra, mas que acontecem nas vidas, assim como aconteceu nas nossas. Não foi dessa forma, mas foi de uma outra forma. O que nos faz, irmãos, abrir a nossa boca, cantar ao Senhor, louvar a Ele, é exatamente o efeito transformador que o Evangelho fez nos nossos corações, e por isso nós expressamos com a nossa boca aquilo que o coração já foi alcançado. Assim, queridos, a salvação, sendo isto extraordinário, maravilhoso, porque de fato Jesus, Ele fez tudo. Jesus fez tudo por nós, irmãos. Nada foi deixado de fazer por Ele. Não há nada a fazer a não ser celebrar uma nova vida oferecida por meio do Filho de Deus. E isso, irmãos, são respostas ao Senhor. O fato de nos ajuntarmos hoje aqui para cultuar a este Deus nada mais é de corações impulsionados a estar em um local adorando a esse Deus, cultuando a este Deus. São as respostas de fé que nós mesmos damos a Ele. E a minha expectativa é que nós estejamos aqui de forma genuína, nesta compreensão. Eu preciso estar junto com os meus irmãos para desfrutar da expressão da graça do Senhor que nos alcançou. E eu preciso me alegrar com os meus irmãos. Eu preciso viver esta comunhão. Eu preciso viver esta graça. Eu preciso viver este momento de ajuntamento, de adoração a Deus. Eu sinto falta disso. Eu preciso sentir falta. Eu preciso estar de forma responsivamente declarando isso, que o Senhor Jesus não é só o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, é preciso confessar com a nossa boca, é bem verdade. A razão disso é que crer e confessar precisam caminhar juntos. Nós devemos confessar que Jesus é o Senhor com as nossas bocas, precisamente porque nós devemos crer nele e nas promessas que ele estabeleceu para nós. A fé verdadeira sempre se reflete em nosso falar e em nossas ações. A fé verdadeira e genuína, inevitavelmente, ela inundará o nosso interior, inundará o nosso falar, o nosso vocabulário, ele é transformado. Quando a fé genuína, ela adentra em nós, aquele que vivia chamando palavrão, ele muda. Até o vocabulário ele altera. Até a forma de se comportar modifica-se genuinamente. E isto é um efeito tão poderoso que quando acontece de forma genuína, não modifica apenas na hora do culto. É quando principalmente nós saímos daqui. É quando de fato a gente expressa o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas em tudo aquilo que nós fazemos. Quando de fato, irmãos, fé verdadeira e genuína adentra o nosso coração de tal forma a transformar o nosso interior e o nosso ser. As práticas equivocadas, erradas e distorcidas, elas passam para trás. São mortificadas a cada dia. E nós agora buscaremos então viver, nos alegraremos em dizer: Senhor, graças a Deus eu venci mais uma. Senhor, graças a Deus o Senhor me deu vitória mais uma semana. E me ajude nesta próxima. E o Senhor, estou convosco. Senhor, me ajude, me dê força. Eu quero continuar mais, eu quero ser mais vitorioso ainda na minha caminhada. Eu preciso consertar isso, consertar aquilo. Senhor, me dê forças para isso, me ajude. Quando a fé invade o nosso coração, irmãos, não há outro caminho a não ser expressar de fato este senhorio tão rico, tão maravilhoso.
Lembremos-nos, irmãos, de que estas expressões do coração e da fala apontam-nos de fato para uma conduta, uma vida, uma postura de obedientes e sensíveis aos requisitos de Cristo, agora cientes das implicações de quem é o Senhor Jesus. Porém, há uma pergunta a ser feita: quais são as respostas que nós vamos dar ao Senhor? Temos apenas crido e dito que Ele é Senhor, que Jesus é bom? Ou de fato, nós vamos permitir que esta falácia interfira naquilo que é de fato verdade absoluta em nossas condições de vida? Lembremos-nos, irmãos, de que se colocarmos Jesus no seu devido lugar na nossa vida, em que de fato Ele é merecedor, como Senhor das nossas vidas, talvez seja necessário para isso algumas coisas em nós serem mudadas, como desistir de maus hábitos pecaminosos, deixarmos de ser então egocêntricos e orgulhosos e tantas outras coisas. Porque de fato, irmãos, quando o coração é transformado, uma nova criatura começa a ser formada dentro de nós. Eu queria convidar o louvor para a gente cantar uma canção com os irmãos enquanto eu concluo aqui. Então, aceitar o senhorio de Jesus envolve dizer sim ao que Ele diz sim. De fato, irmãos, isto envolve a negação de interesses pessoais, incluindo às vezes o abandono das nossas vontades. Mas também envolve encontrar a vida, isto é, a vida eterna. E eu queria, juntamente com os irmãos, cantar ao Senhor. E com isso eu queria concluir dizendo: diante de todas essas enormes verdades, irmãos, graciosas, que você ouviu hoje aqui, que respostas nós daremos de fé a Cristo diante das pessoas? Confessaremos então, irmãos, ser Ele apenas o Salvador que deu sua vida lá na cruz para resgatar a vida dos pecadores? Ou de fato nós teremos a ousadia firme e convicta de que além disso Ele é Senhor das nossas vidas? Há alguém, queridos, que em nosso meio não teve ainda este tempo, este momento? Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus faça tal obra em teu coração, para que de fato você expresse que Jesus é Senhor e Salvador na sua vida. Vamos ficar de pé?